programa Milho Plus de hoje, a gente vai falar sobre um milho especial, o milho doce. Você sabe o que é? Para responder essa e outras perguntas, a gente recebe a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, Flávia França Teixeira. Flávia, obrigada pela sua presença aqui no programa Milho Plus. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conhecer vocês e poder falar mais sobre esse produto tão interessante que é o milho doce. Pois é, Flávia, então explica pra gente o que é o milho doce. O milho doce, ele nada mais é do que um tipo de milho. A gente pode classificar o milho de diversas maneiras. Existe o milho comum, que aqui no Brasil é mais usado para alimentação animal, para rações, e existem tipos específicos de milho. Tem um que é muito conhecido nosso, que é o milho pipoca, mas ele não é o único milho especial. Existem outros. O milho verde é um milho especial, o milho de canjica é um milho especial, e o milho doce também. Existem outros tipos também, existe um milho com maior qualidade proteica. E esse tipo de milho, ele por ser especial, por que se diz que ele é especial? Porque ele tem uma diferença em relação ao milho comum. O milho comum, ele acumula no grão maior teor de amido e menor teor de açúcar. O milho doce, ele acumula no grão, ao contrário, maiores teores de açúcar e menores teores de amido. Por isso ele é chamado de milho doce. Muita gente pode confundir o milho doce com aquele milho de canjica, né? Mas não tem nada a ver. Não. O milho de canjica é um milho branco, são variedades específicas para esse uso, é um milho especial também. E o milho doce é um milho que tem no grão maior teor de açúcares solúveis, então ele tem um sabor mais adocicado. Agora, Flávia, da onde surgiu esse milho doce? Ele sofreu alguma mutação ao longo do tempo? Explica pra gente isso. Sofreu várias mutações. Na verdade, existem tipos de mutações diferentes que acarretam no milho doce. É um gene só, uma mutação no gene. É importante lembrar que essa mutação é natural, então não é nenhuma mutação causada pelo homem, provocada pelo homem. É uma característica da natureza. Existem algumas variedades naturais de milho que têm essa variação, nessa mutação desse gene, não existe mais de um, que faz com que os açúcares simples que existem no grão, eles não se condensem numa molécula maior, que é a molécula de amido, e se acumulem na forma de açúcares simples no grão, e promovendo assim o sabor doce. Ô Flávia, e o brasileiro, ele costuma usar esse milho doce? Costuma, costuma, mas talvez não saiba. O milho doce, geralmente, aqui no Brasil, o principal uso dele é para a indústria de enlatamento. Então, aquele milho que a gente compra em conserva, enlatado, ele geralmente é um milho doce. Mas aí você vai perguntar para mim, mas como aquela conserva é salgada? E realmente ela é, porque ela está ali numa conserva em que, para que seja conservado por mais tempo, foi adicionado sal nessa solução. Mas aquele milho de lata, enlatado, são variedades de milho doce, que ele tem um sabor mais, é, ele é mais palatável. Se a gente pensar naquele milho de lata, a gente comendo ele, a gente vai ver que ele está salgado, mas ali no grãozinho tem um resquício perceptível no sabor doce. E por que essa opção de usar o milho doce nos enlatados e não o milho comum, por exemplo? É por questões de palatabilidade. O fato dele ser doce, o sabor doce, faz com que ele seja mais agradável ao nosso paladar, né? E aí a gente passe a gostar mais, aquele atrativo assim que as pessoas têm por comer uma coisa com um sabor mais adocicado, a sedução do gosto mais doce, né? E se a gente for pensar, ele não é só o sabor doce,
Quando se desenvolve uma variedade de milho doce, são vários fatores que são levados em consideração. A cor tem que ser atraente, o pericarpo, que é aquela película que envolve o grão, que a gente come incomoda um pouquinho na boca, ela tem que ser bem fininha para incomodar menos. Então, são diversas características que fazem com que, para o ser humano, consumir aquele milho seja mais agradável do que outro tipo de milho. E o milho doce é todo desenvolvido, digamos assim, com essa filosofia de selecionar o que é mais agradável ao paladar. Mas é uma coisa que eu esqueci de dizer quando se fala do consumo do milho doce, é que nós estamos mais acostumados a consumir milho doce em lata. Embora a gente às vezes não se dê conta, não saiba que aquele milho é um milho doce. Mas já existe um certo desenvolvimento de mercado no Brasil de consumir o milho doce em espiga. Dizem que no exterior todo milho verde é do tipo doce. Aqui no Brasil, o milho verde não é do tipo doce, mas possivelmente haja um mercado potencial para esse tipo de consumo. É bom lembrar que uma espiga de milho verde doce vai tender a ser mais cara do que uma espiga de milho verde comum. Em alguns mercados diferenciados, tipo delicatessens, aí a gente já encontra sementes não, espigas no vácuo de milho doce para consumo. Perfeito, Flávia. Você disse que muita gente então consome esse milho doce sem saber que está consumindo esse milho doce, né? Ou seja, esse tipo de milho, ele é desconhecido ainda aqui no Brasil? É bastante desconhecido ainda. Eu acho que as pessoas conhecem, mas às vezes não ligam aquele produto que elas conhecem ao fato de ser milho doce. Acho que todo mundo já conhece, já viu, já experimentou alguma vez o milho enlatado. Mas as pessoas não sabem que ele é milho doce. Então conhecem, mas não sabem o que existe por trás desse produto, o que ele realmente é. Agora, você disse também sobre o consumo desse milho doce em espiga, que tende a ser um pouco mais caro também. Eu queria saber por quê. Como que é essa produção de milho doce aqui no Brasil, por exemplo? Ele teria que ser importado, talvez, ou não? Não, o Brasil já tem várias variedades de milho doce registradas no Ministério e ele é produzido aqui. Mas existe, como o consumo do milho doce enlatado é muito tradicional, quase todo milho doce plantado ele já segue para a indústria enlatadora. É como se a indústria enlatadora já tivesse acertado de antemão de quem que ela vai comprar, porque a indústria enlatadora ela segue um cronograma, ela todo dia tem que estar recebendo material para estar fazendo o seu produto. Então ela já tem, digamos assim, plantios encomendados. Então não há um mercado desenvolvido ainda para esse consumo do milho verde em espiga, milho doce em espiga. Ele é mais caro porque o milho doce, por ser um milho especial, ele é um milho mais exigente. Cultivar milho doce acaba sendo um pouco o andamento da cultura, o que o agricultor precisa investir com aquilo ali, geralmente é maior do que o milho comum. Mas, por outro lado, é um produto com maior qualidade. Por isso, possivelmente, tenda a ter um preço um pouco mais elevado do que o milho comum. Perfeito. Então ele tem um potencial de consumo alto aí, além do milho enlatado. Qual seria esse potencial de consumo? É em espiga? O que mais poderia fazer com esse milho doce? O milho doce, o consumo dele é como milho verde, né? Então ele poderia ser consumido em feiras livres, vendido em feiras livres, vendido em praias. Seria o consumo ou na forma da indústria enlatado, né? Industrializado, ou então no consumo da espiga in natura ou minimamente processada. Né? É muito comum ver no supermercado, geralmente, duas espigas juntas numa embalagem a vácuo, né? E geralmente esse milho é milho doce. Perfeito. Então, se eu pegar esse milho e quiser fazer, por exemplo, na panela como um milho verde, vai dar certo. Vai, vai.
Tem um detalhe também, o milho doce, ele é mais tenro que o milho comum. Então, o processo de cozimento dele geralmente é melhor que seja mais simples. Então, não é aquele milho que você deve deixar na panela e deixar cozinhando ali 15 minutos, né? Uma fervura rápida, um cozimento a vapor e tudo assim, dessas formas, digamos assim, cozimentos mais rápidos, até esquentar no micro-ondas. Na embalagem, provavelmente está descrevendo a melhor forma de cozinhar. São mais interessantes. Ele não precisa de tanto tempo assim cozinhando. Perfeito. E como que você avalia o milho doce como fonte de renda para o produtor rural? O milho doce, ele é considerado pelo Ministério da Agricultura uma hortaliça. Ele não é considerado, ele é milho, mas ele não entra no mesmo grupo do milho comum. Ele entra no grupo de hortaliças. Em geral, hortaliças têm um retorno para o agricultor maior em relação à área cultivada. São produtos que são cultivados geralmente em pequenas áreas e que o retorno por hectare acaba sendo maior. Embora, como eu disse, os investimentos também têm que ser maiores. A semente de milho doce costuma ser mais cara do que a semente de milho comum. Então, é uma opção para o agricultor, principalmente para o pequeno agricultor, que ele vai cultivar uma área pequena, mas ele quer obter um retorno financeiro e retorno econômico naquela área elevado. Então, é uma opção de um cultivo de hortaliça. O perfil do agricultor que vai cultivar milho doce é mais para um perfil de produtor de hortaliça do que um perfil de agricultor de milho comum. Não só pelo retorno, mas pela forma de consumo. Como o milho doce, ele é colhido verde, ele é, ele tem um tempo de conservação menor do que um milho comum que se colhe seco na fase de maturação. Então, o tipo de mercado que o agricultor vai procurar para comercializar o produto dele é muito mais afim com o mercado de hortaliça do que o mercado de milho comum. Quanto tempo que pode ficar na prateleira, por exemplo, o milho doce? Olha, aí depende muito das condições de armazenamento, do processamento mínimo. Se ele for embalado a vácuo, ele já teve ali um processo de esterilização. Então, isso é bem variável. Mas eu diria que é mais ou menos o mesmo tempo que seria do milho verde comum, dependendo das condições, da qualidade, da limpeza, né? Ele não vai diferir muito do milho comum, não. Você falou com relação a quem produz esse milho doce de ser mais para hortaliças, né? Quais são as regiões aqui no Brasil que produzem esse tipo de milho? Onde a gente consegue encontrar com mais facilidade? Geralmente, o milho doce, quando ele é colhido, ele vai para a indústria enlatadora. Então, os locais onde se produz mais milho doce geralmente são próximos à indústria enlatadora. Por quê? É um produto que é colhido verde e é perecível. Ele ganha-se tempo, ganha-se qualidade se ele for cultivado perto da onde ele vai ser processado. Então, no entorno das indústrias, existe a produção. Não teria muito sentido cultivar um milho longe de um local onde ele vai ser processado, porque esse tempo de deslocamento, isso aí ia perder em qualidade do produto. Né? Ele ia começar, uma vez que colheu, ele começou, digamos assim, a estragar. Né? Então, colheu, tem que ter imediatamente um processamento para segurar esse processo, uma limpeza, né? Ou no caso de colocar numa conserva, aí ele conserva por mais tempo. Então, essa proximidade é muito importante. Perfeito, Flávia. Você também falou que os produtores do milho doce, eles tendem a ter critérios mais específicos com relação à produção do milho doce, com relação ao milho verde, ao milho comum. Quais são essas
peculiaridades da plantação? Você citou também sobre a semente, que ela é mais cara. Quais são as prerrogativas para poder plantar o milho doce? Olha, o milho doce, a semente dele é diferente. Quando a gente vê o milho doce no enlatamento, na espiga verde, a gente não percebe isso. Mas quando esse milho atinge a fase de maturação, detalhe, quando se planta, a gente vai plantar uma semente matura. Então, aquela semente, aquele grãozinho ali que você vê no milho verde, não adianta plantar ele não chegou no final do ciclo dele, ele não é uma semente formada, né? Mas a semente completa no final do ciclo do milho doce, ela é uma semente enrugada. Isso por quê? Porque o fato dele acumular menos amido e mais açúcares faz com que aquela semente não tenha um enchimento de grãos, do grão tão, digamos assim, eficiente quanto o milho comum. É como se ele saísse meio prejudicado no tecido de reservas dele. O tecido de reserva que vai fazer com que a plântula ali germine, vire uma planta de milho, ela, no caso do milho doce, ela não tem tanta reserva assim, né, em comparação ao milho comum. Então, é uma semente, digamos assim, que ela não tem o estoque bom de nutrientes para a fase inicial daquela plântula. Ela consegue, logicamente, regenerar, senão a gente não tinha milho doce. Mas ela é uma semente que eu vou dizer assim, frágil. É uma semente que perde germinação mais rápido, é uma semente mais enfraquecida, embora consiga regenerar uma planta, né? E isso aí faz com que essa semente seja mais cara. Além disso, a produção, por essa semente ser mais frágil, a planta de milho doce também é mais frágil, ela acaba sendo, digamos, mais difícil de cultivar e chegar ao final do ciclo, né? E aí isso aí faz um diferencial, é uma semente mais difícil de ser produzida e trabalhada. E aí isso aí tem um impacto no custo de produção. E tem algum incentivo para consumo e produção desse milho doce aqui no Brasil? Que eu conheça, não. O milho doce ele é um produto reconhecido no Ministério da Agricultura como se fosse uma cultura separada do milho, uma cultura diferente. Existe interesse de pessoas. Eu sou melhorista de milho doce e eu recebo muito contato de agricultor, de pessoas querendo conhecer, querendo cultivar o milho doce. Há um interesse, sim, da sociedade de consumir esse milho. Pra você ter uma ideia, eu tive contato de um restaurante que eles queriam comprar milho doce para colocar o milho doce num prato do cardápio deles. Um restaurante, digamos que tinha um cardápio específico, elaborado com determinados detalhes ali. Então existe esse interesse, mas eu acho que teria que ter um processo de desenvolvimento de mercado para que esse milho doce atinja, digamos assim, todo o seu potencial de consumo que eu imagino que tenha no Brasil. E você percebe uma procura maior pelo milho doce, né? Você falou que muitas pessoas ligam para você para conhecer melhor. Você sente uma tendência de crescimento ou mais de curiosidade mesmo? Olha, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vai ficar muito simpático, mas é o seguinte: quem já comeu uma espiga de milho doce, milho verde doce, quando volta a comer uma do milho comum, percebe que aquele sabor do milho doce é muito melhor. Olha, come o milho doce comum depois e fala assim, o milho comum, quer dizer, não o milho doce, e fala assim, puxa, aquela que eu provei outro dia de milho doce era muito melhor. Então, eu percebo assim que existe um desejo de quem já conhece o milho doce de consumir ele, né? Se eu tiver que escolher entre uma espiga de milho verde comum ou milho doce, eu vou escolher milho doce. É muito mais gostoso, sem dúvida.
Vou te fazer uma pergunta óbvia. A espiga de milho doce é doce? A gente come só o grão, porque a diferença do açúcar é toda no grão. O grão, quando ele vai crescendo, assim, vai se desenvolvendo, ele vai acumulando substâncias nele. A principal substância é o amido. Só que o milho doce acumula menos amido. Então, acaba que aquele grão é doce. Mas, assim, o sabugo, assim, aí eu acho que não deva ter diferença. Né? Sabugo é usado em silagem, outras coisas, né? Mas eu imagino que não tenha, porque a diferença está toda no grão mesmo. Então você prefere o milho doce para comer? Prefiro quando você prefere, não deve dizer que prefere muito mais, mas eu vou cometer essa gafe aí de português e vou dizer, eu prefiro muito mais o milho doce, ele realmente é mais saboroso. Perfeito. E você costuma comer o milho doce como, assim? Na espiga do milho tradicional, a gente passa uma manteiga, ele é salgado e tudo mais, coloca mais um pouquinho de sal. Como é que é o comer o milho doce? A gente coloca o quê? O que que você tem como sugestão? Olha, eu prefiro ele cozido normalmente no vapor, eu acho melhor, e com um pouco de manteiga por cima, mas sem muitos incrementos assim, porque o sabor dele é tão bom que eu acho que se colocar outras coisas lá acaba não ficando tão mascara mesmo o sabor gostoso dele. É um sabor suave, mas é muito gostoso. O que mais se pode fazer com milho doce? Olha, é mais fácil falar o que não se pode fazer com milho doce, que é o seguinte: pelo fato do milho doce não acumular amido, ele você não consegue, por exemplo, fazer pamonha com ele. Que para fazer a pamonha você tem que ter aquela quantidade de amido para poder, digamos assim, endurecer a pamonha. O milho doce você não consegue atingir esse ponto a menos que você coloque uma outra farinha, né? Então, o milho doce ele é consumo principalmente para espiga, né, como na condição de milho verde, e no enlatamento. E aí todos os pratos que você consegue imaginar fazendo com esse tipo de produto. Mas se você tiver que engrossar um curau, uma pamonha, um mingau, alguma coisa, e usar o milho doce, não vai dar certo. Uhum, perfeito, Flávia. Agora, eu queria saber de você como que é o cultivo desse milho doce aqui no Brasil com relação às condições climáticas. O Brasil é favorável para essa produção? É favorável. No Brasil, a gente tem um clima muito favorável para a agricultura. Né? Uma particularidade do milho doce é o seguinte: quando você tem o milho comum, você pode plantar ele uma, duas vezes por ano, chegar ao final do ciclo e armazenar sua produção por mais um ano até, né? Dependendo, logicamente, dos cuidados que se tome. Mas você pode guardar aquele milho por um tempo. O milho doce, não. Eu diria que no máximo uma semana em refrigeração, né? A menos que tenha algum processo de conservação, né? Então, quando a gente pensa em milho doce, de uma produção de milho doce para atender o mercado, a gente tem que pensar também em cultivos sucessivos. O que seria um cultivo sucessivo? Plantou para colher essa semana, entregar para o seu fornecedor essa semana, mas já tem outro sendo plantado na sequência para a semana seguinte, para a semana seguinte, para a semana seguinte. Detalhe, o milho doce geralmente ele floresce em torno de 60 dias. Então você plantou, 60 dias depois começou a aparecer a espiga ali se diferenciando. Mais uns 20, 30 dias já está no ponto de colheita. Então você plantou, você vai ter em 3 meses mais ou menos, você já vai ter o seu produto colhido. E se você tiver interesse de atender, vamos supor, uma rede de supermercados, você vai ter que plantar aquilo ali para estar colhendo toda semana, senão vai ser um produto muito sazonal. E não é, né? A indústria enlatadora tem a demanda dela de processamento das máquinas dela,
tantos e tantos dias ela vai estar aqui, ter que receber produto. Então, esse fato de cultivo sucessivo é uma coisa muito importante de ser vista no milho doce, por diversas razões. Uma, porque o melhorista de milho doce tem que pensar que o produto, a variedade, a cultivar que ele está ofertando, ela possa ser cultivada durante todos os meses do ano. E outra preocupação que o melhorista tem que ter, e o agricultor que vai escolher uma variedade tem que ter também, é que essa variedade não seja muito suscetível a doenças e a pragas, porque esse cultivo sucessivo em áreas próximas podem fazer com que esses patógenos e pragas que atacam o milho tenham uma fonte constante de material para eles atacarem. Então, é muito importante considerar um material que seja adaptado a climas diferentes e que seja, não é climas diferentes, a épocas de cultivo diferentes e que seja o máximo possível resistente a patógenos e pragas. Ô, Flávia, a Embrapa lançou o livro O Cultivo do Milho Doce. Eu queria que você contasse para a gente sobre esse lançamento desse livro, quais são as informações que ele traz. O livro é bastante interessante, ele aborda diversos aspectos do milho doce, aspectos econômicos, doenças e pragas. Então, ele tem vários capítulos que abordam diversos aspectos, assim, e é um material interessante para ter uma visão geral do milho doce, bastante informativo. Fala também da produção brasileira? Fala. A produção brasileira, a produção internacional, né, esses dados, existe um capítulo sobre, digamos assim, aspectos econômicos relacionados ao milho doce e à produção e forma de consumo. Qual seria o armazenamento com relação à temperatura do milho doce após a colheita? Se for um consumo assim imediato, por exemplo, for colhido hoje para ser vendido na feira amanhã, ele aguenta um dia, dois, até sem refrigeração. Mas se não, as temperaturas de uma geladeira comum, uma geladeira de supermercado, podem prolongar a vida útil desse milho doce, dependendo, logicamente, dos cuidados que tem ali, da limpeza desse milho doce. Então, a temperatura comum de geladeira prolongaria mais uma semana, mais ou menos, desde o ponto de colheita dele. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Milho Plus. Obrigada pelas suas informações e até a próxima, viu? Eu que agradeço muito, foi uma satisfação. Podemos manter o contato. As pessoas que quiserem entrar em contato com a Embrapa também para conhecer melhor o milho doce, tanto na Embrapa quanto no livro, estaremos com a máxima disposição, a máxima satisfação de tirar dúvidas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês e dispor sobre o milho doce. Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Milho Plus, obrigada pelas suas informações e até a próxima, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é uma satisfação conversar com vocês. Estamos à disposição para outras dúvidas que venham a surgir, tanto lá na Embrapa, quanto informações que possam ter no livro. Muito obrigada pela oportunidade. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência aqui no programa Milho Plus e até a próxima.